Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração, mas antes quero pedir com todo carinho para você se inscrever nesse canal se você não é inscrito, que você deixe aí o seu like, o seu comentário é muito importante e que você compartilhe esse vídeo para a honra e glória do Senhor. Vamos para a palavra. A Bíblia diz, no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 1 assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Quando Sambalate, o inimigo dos judeus, ficou sabendo que Neemias, juntamente com seu povo, os judeus, começaram a reconstruir os muros de Jerusalém, ele ficou cheio de ódio e cheio de raiva. Eu quero dizer para você que o mesmo acontece contigo a partir do momento que você tem um projeto de reconstrução na sua vida. Irmãos, os muros foram derrubados, os muros de Jerusalém, quando Nabucodonosor invadiu a cidade, queimou o templo, levou até alguns pertences do templo e derrubou os muros que simbolizavam a proteção. O povo ficou numa miséria, no opróbrio, ficaram, irmãos, desamparados, sofrendo. Só que Deus coloca no coração de Neemias para que fosse a Jerusalém para reconstruir os muros. Porque quando ele ficou sabendo do que estava acontecendo lá e como estavam os seus irmãos, ele se chateou, ele ficou triste e foi falar com Deus. E Deus deu a direção a ele, ele teve um fundamento, uma palavra para ir lá e reconstruir os muros. E eu quero dizer para você, o inimigo não fica contente quando a pessoa decide, eu vou reconstruir a minha vida. Não é porque algo lá do passado deu errado, não é porque algo do passado foi destruído, que eu vou ficar paralisado. Eu vou ajuntar aí os montões, eu vou levantar esse muro, vou fazer um fundamento e vou para cima. Irmãos, essa atitude deixa o inimigo muito chateado, deixa o inimigo muito triste. Ele vai fazer de tudo para que você desista. Não desista. Fica firme, em nome de Jesus, coloque isso no seu coração. Você tem que perseverar. O inimigo fica cheio de ódio e de raiva, porque ele não quer ver você bem. E vai usar Sambalate, espiritualmente falando, ele vai usar pessoas para tentar denegrir você, humilhar você, deixar você para baixo. Como ele diz aqui no versículo 2, ele chega a dizer, o que fazem esses fracos judeus? Quem eles pensam que é? Então ele começa a humilhá-los, a menosprezá-los. Eles não vão conseguir, porque ele estava cheio de ódio, de raiva, de inveja, porque ele não queria ver o bem do povo judeu. Irmãos, tem muita gente que não quer ver o seu bem, não quer ver sua reconstrução, não quer ver você se levantando. Essas pessoas estão sendo usadas pelo mal. E você precisa discernir isso e você tem que tomar uma atitude em relação a isso, que é orar. Já já vou falar isso para você. Aí diz também que ele não somente se ardeu em ira, mas se indignou muito, ele ficou revoltado. Como pode? Que eles pensam que é para querer reconstruir? Quer dizer, o desejo dele é que eles continuassem na miséria, no sofrimento, na depressão, para baixo. Olha que coisa. Irmãos, vigie bastante. Não se deixe se levar pela voz do inimigo. Não deixe ninguém desanimar você. Não deixe, fique firme. Aí, além disso, diz, escarneceu dos judeus. Ele se encheu de ódio, porque eles começaram a reconstruir. Ele ficou indignado, porque eles começaram a reconstruir e agora começa a escarnecer. O inimigo usa essas três armas. O ódio, ele usa a indignação e a ridicularização, para que a pessoa venha desistir. Mas, continuando, diz, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e diz, que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhe a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Olha que coisa. Aí ele começa a colocar o pó para baixo. Ele começa a diminuir os judeus.
dizendo que eles eram fracos, que eles não conseguiriam. Irmãos, eu quero dizer para você, não dê ouvido ao inimigo, não dê ouvido aos invejosos, não dê ouvidos a tudo que estão falando para você. E olha o que diz mais, versículo 3, estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Olha aí, agora ele também tinha um companheiro, que não era só Tobias, mas se você ler o versículo 7, tinha os arábios, tinha os asdoditas, irmãos vários ali se uniram para parar o propósito de Neemias, que era a reconstrução, que era a edificação dos muros. Irmãos, isso é muito forte. Tobias disse, ainda que eles edifiquem, ainda que eles reconstruam, virá uma raposa e vai derrubar facilmente esse muro de pedra. Só que eles não entendiam que aquele propósito, aquele projeto vinha de Deus. A motivação era de Deus, porque quando Neemias, ele orou a Deus pedindo uma direção a respeito do que fazer, a respeito da reconstrução, Deus o dirigiu. Então ele tinha um fundamento, ele tinha uma palavra, ele tinha uma visão de Deus. Por isso, irmãos, que não ia desabar, não ia desmoronar aqueles muros, porque tinha um fundamento. Quando você tem um fundamento, irmãos, fica tranquilo, pode vir a tempestade que for, tentar derrubar aquilo que você está reconstruindo na sua vida, não vai derrubar, porque você tem um fundamento, que é a palavra, que é Cristo, que é o sonho de Deus, a visão de Deus, a motivação de Deus, porque o projeto é dele. Você só tem que obedecer e perseverar. Diz mais, versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. É interessante notar que Neemias, ele não atentou para o que eles estavam dizendo e falando. Porque o próprio Neemias ouviu a respeito do desprezo deles, da humilhação deles. Ele ouviu, mas não deixou entrar no coração. Ele foi falar com Deus. Eles estavam sendo desprezados naquilo que eles estavam fazendo. Eles estavam cheios de ódio. Eles ficavam falando coisas negativas a eles para que eles viessem a desistir. Só que Neemias, isso é sabedoria de Deus, ele foi falar com Deus. Ele não foi falar com Sanbalate, ele não foi discutir com Tobias e com os demais. Ele não se justificou, mesmo sendo humilhado, mesmo estando debaixo de menosprezo, ele guardou a fé e aquela palavra que Deus deu a ele, o fundamento. Olha que coisa forte. Ele falou com Deus, o senhor está vendo que a gente está sendo desprezado, mas eu coloco essa situação na mão do Senhor. É o Senhor que vai mostrar para eles. Eles estão dizendo que nós não vamos conseguir, que nós somos fracos, que não tem jeito, mas o Senhor que está dirigindo essa obra, esse projeto, e o Senhor vai mostrar para eles. Isso é muito forte. E diz, e não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, porque te irritaram defronte dos edificadores. Irmãos, o que Neemias está querendo dizer? Senhor, esse povo aí não merece nem perdão. Não risca a maldade deles. Não risca essa maldade deles que eles estão fazendo, porque eles sabem, conhecem, têm um entendimento do que estamos fazendo aqui. Senhor, olha que coisa forte. Eles irritaram o Senhor. O Neemias transferiu a Deus aquela situação, porque ele estava sendo dirigido pelo Senhor. Então ele transferiu ao Senhor aquela situação, aquele projeto, é o Senhor que mandou fazer, mas eles estão irritando ao Senhor. Estão dizendo que a gente não vai conseguir, eles estão falando do muro aí que a gente quer reconstruir. Coloque diante de Deus, irmãos, em nome de Jesus. E uma coisa interessante que Jesus falou em Mateus 5,44, orai pelo que vos persegue e vos maltrata. É o que nós devemos fazer e vamos falar com Deus. Para de dar ouvidos para os invejosos, para os ciumentos.
para os derrotados, para os fracassados, porque não fazem e não quer deixar que outros fazem, porque eles mesmos poderiam estar fazendo aquilo. Mas eram pessoas negativas, ciumentas e invejosas, e estavam cheios de ódio, cheios de ira. E às vezes você está passando por algo semelhante, mas fica firme, vai reconstruir sua vida. Em nome de Jesus, Deus está mandando você reconstruir o seu ministério. Deus está mandando você reconstruir aquela visão, aquele sonho, aquele fundamento que Ele te deu. Aquela visão. Vai para cima. Se Deus te deu, não tenha medo não. Talvez você parou porque você está ouvindo o inimigo. Relatórios negativos. Aí você desiste. E é isso que o inimigo quer. Não vai falar com Deus. Fale com o Senhor. E olha o que aconteceu no versículo 6. Assim edificamos o muro. E todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Já pensou se ele desse ouvidos, se Neemias desse ouvido àquele povo, os inimigos? Irmãos, ele não conseguiria chegar na metade. Isso é muito forte, mas ele chegou, irmãos. Ele não deu ouvido e juntamente com o povo foi para cima. E o muro se cerrou até a metade, porque o povo se inclinava a trabalhar, se dedicava no seu trabalho, na reconstrução. Seja dedicado na sua reconstrução, seja dedicado naquilo que Deus mandou você fazer, vai reconstruir. Esqueça lá o passado, o que deu errado, o que desabou na sua vida, o que não deu certo. Quero dizer que em Deus você conseguirá reconstruir, em nome de Jesus. Sabemos que o muro foi reconstruído em 52 dias, já é uma outra mensagem. Mas guarde essa palavra no seu coração. Não pare. Reconstrua. Deus é contigo e você vai ver o final. Em nome de Jesus. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe.